Ela não se apaixona pelo que você mostra, mas pelo que você esconde. Não pelo toque, mas pela atenção. Não pelo homem que fala, mas pelo homem que permanece. A mulher é atraída pela sombra, não pela luz, pela presença que pesa, não pela voz que suplica. No silêncio do masculino verdadeiro, ela sente o inevitável. E é ali que começa a queda dela e o seu poder. Havia um silêncio no ar que poucos homens conseguem escutar. Não era ausência de som, mas ausência de ruído interno. E é exatamente isso que separa aqueles que são vistos daqueles que são ignorados. O homem comum entra em um ambiente carregando suas inseguranças como se fossem tatuagens invisíveis. Ele tenta parecer interessante, tenta parecer seguro, tenta parecer desejável. Tenta. E justamente por tentar, denuncia que não é. A mente humana reconhece esforço como carência, e carência como fraqueza. A atração nasce não do que você entrega, mas do que você contém. A presença é o primeiro golpe silencioso, e é por isso que poucos homens têm algum poder real sobre o imaginário feminino. A verdade maquiavélica, aquela que ninguém ousa dizer, é que a maioria das mulheres não se sente atraída por palavras, sim por estados. Você pode falar o que quiser, agir do jeito que quiser, ela sempre vai perceber antes de tudo se você é um homem que está no próprio eixo, ou alguém que implora por validação sem admitir. E esse truque, que muitos chamariam de sujo, mas que é apenas o mecanismo oculto do desejo humano, é a habilidade de não precisar do olhar dela, não precisar da atenção, não precisar da aprovação. A ausência de necessidade é o que cria presença. O espaço interno que você sustenta se torna a atmosfera ao redor dela. E o que a maioria não entende é que esse magnetismo não vem de ser frio, mas de ser cheio. Um homem vazio precisa, um homem cheio escolhe. Quando você entende isso, percebe que tudo no jogo da atração é invertido. O que parece suave é duro, o que parece distante é sedutor, o que parece imprevisível é inevitável. As mulheres sentem quando um homem carrega camadas psicológicas que não estão disponíveis para qualquer uma. Sentem quando existe profundidade, não porque você conta, mas porque você não entrega. A ausência de explicação cria mistério, a ausência de urgência cria valor, e a ausência de medo cria atração. O truque não está em impressionar, está em provocar o tipo certo de dúvida. A dúvida, quando bem conduzida, é o combustível da imaginação feminina, e a imaginação sempre trabalha mais forte que qualquer gesto seu. Quando você passa a habitar esse estado de poder interno, algo muda na forma como você se move. Seu corpo já não é guiado pela ansiedade de parecer confiante. Ele simplesmente é. Não existe pressa. Não existe necessidade de ocupar todos os espaços. O silêncio torna-se arma. A pausa torna-se assinatura. A calma torna-se presença. E é justamente essa postura, essa lentidão intencional, esse olhar que demora meio segundo a mais do que o necessário, que ativa nela uma percepção instintiva. Esse homem não está competindo com ninguém. E porque ele não compete, ele domina. O domínio não é gritado nem ostentado. Ele é sentido. Ele é aquilo que ela não consegue colocar em palavras, mas que percebe nas primeiras interações. A energia obscura que tantos tentam copiar e falham miseravelmente nasce da honestidade brutal com a própria natureza. Não existe atração autêntica sem verdade interna. O homem que tenta ser misterioso se torna ridículo, porque o mistério não está no esforço de esconder, mas na capacidade de existir em camadas que não são reveladas de imediato. O homem que tenta ser confiante se torna artificial, porque confiança não é inflar o peito, é não cochilar diante da própria vida. O homem que tenta ser sedutor se torna previsível, porque a sedução real não é comportamento, é presença, e presença é rara. As mulheres são extremamente sensíveis à densidade emocional de um homem. Não densidade no sentido dramático, mas no sentido gravitacional. Um homem denso é aquele que possui uma vida interior tão rica que nada externo o desloca. Ele não perde a postura quando é desafiado, não se altera quando é testado, não se desmancha quando é elogiado. E é exatamente isso que as atrai de forma quase biológica. Elas gravitam em direção ao que não se curva. É uma forma antiga de reconhecimento. O feminino sempre buscou força não no grito, mas na consistência. E talvez o ponto mais maquiavélico da atração seja este. Mulheres não se apaixonam pelo que entendem, mas pelo que sentem. E o que sentem é determinado não pelo que você mostra, mas pelo que você permite que escape. A sedução é uma arte de vazamento controlado. Um olhar que insinua sem entregar. Uma presença que envolve sem prender. Uma calma que provoca sem necessidade de atenção. O que a mente dela constrói sobre você é sempre mais poderoso do que aquilo que você é de fato.
E é por isso que o poder está no que você retém, não no que oferece. Se você entra na vida de uma mulher tentando provar seu valor, já perdeu. O valor não é provado, é reconhecido. E só é reconhecido quando você o sustenta sem justificar. Não se explica presença, não se anuncia magnetismo, não se anuncia poder. Eles simplesmente se tornam o ar que você emana. E é essa atmosfera que faz uma mulher sentir atração antes mesmo de admitir para si mesma. A mente racional dela pode resistir. O corpo nunca resiste ao que sente como real. A presença masculina é percebida primeiro pelo silêncio, depois pelo olhar, depois pelo gesto e somente no final pelas palavras. A ordem importa. Os homens começam pelas palavras e arruinam tudo antes de permitir que qualquer outra camada seja percebida. A sedução psicológica é menos sobre agir e mais sobre existir. Menos sobre fazer algo e mais sobre ser algo. Você não convence uma mulher a desejá-lo. Você cria o ambiente interno que permite que o desejo dela se manifeste espontaneamente. E isso é o que faz com que esse truque seja tão poderoso. Não é um truque, é a revelação do que sempre funcionou, mas que quase ninguém domina. Este é o início do jogo, o jogo silencioso, o jogo interno. Aquele em que o homem não tenta ser percebido, mas inevitavelmente é. Aquele em que a presença fala mais do que qualquer discurso. Aquele em que você não corre atrás de nada, apenas se posiciona e tudo ao redor ajusta-se a você. Sedutor, psicológico, maquiavélico. Atração que nasce não da força que você mostra, mas daquela que você não entrega. A segunda face desse jogo oculto surge quando você percebe que a atração não é construída pela vontade, mas pela percepção. O que uma mulher sente por você raramente nasce do que você é. Nasce do que ela acredita que você é. A percepção é a verdadeira arquitetura do desejo. A maioria dos homens tenta dominar o comportamento, quando deveriam dominar a percepção. E é aqui que o jogo psicológico se torna mais sofisticado. Porque a percepção não é moldada pela quantidade de atenção que você dá, mas pela qualidade de energia que você sustenta quando está presente, e principalmente quando não está. A ausência é uma força. A maioria teme a distância, achando que ela esfria a conexão. Eles não entendem que o desejo feminino se alimenta não da presença constante, mas da presença seletiva. Quando você desaparece de forma natural, sem aviso, sem justificativa, sem ansiedade, sem explicações, você desperta na mente dela um fenômeno simples e devastador: lacunas. E a mente detesta lacunas. Ela preenche, ela imagina, ela interpreta. E a interpretação é sempre mais intensa do que a realidade. Nunca subestime o poder do silêncio que segue um momento marcante. A ausência amplifica, a presença constante dilui. Mas atenção, uma ausência poderosa não é fuga nem jogo infantil. É prioridade. Você não se afasta para criar efeito. Você simplesmente está ocupado sendo quem é. A energia de um homem que possui um mundo interno tão forte que não precisa ser reforçado externamente é irresistível. O feminino reconhece a força do masculino que não se dispersa. Quando você não corre para responder, quando não se apressa em agradar, quando não busca imediatamente aprovação, ela sente algo profundo. Não frieza, mas solidez. E solidez é atraente. Distância estratégica não é manipulação. É ritmo. É permitir que a mente dela trabalhe a seu favor. É confiar no magnetismo que você já emitiu. A maioria dos homens estraga tudo tentando repetir uma boa impressão. Mas a boa impressão só funciona quando é rara. Uma presença rara vale mais do que uma presença constante. A escassez é a mãe do valor. É por isso que homens previsíveis perdem espaço. Eles são abundantes. Todo mundo sabe exatamente o que esperar deles. A previsibilidade é o veneno da atração. Uma mulher se apaixona não por aquilo que conhece totalmente, mas pelo que conhece o suficiente para querer conhecer mais. O mistério não é criado por frases prontas, poses calculadas ou atitudes clichês. Ele nasce do simples fato de que você não está acessível em todas as dimensões. Você entrega um fragmento, ela tenta decifrar o resto. E no processo de decifrar, ela se envolve. A sedução real acontece dentro dela, não em você. O papel do homem é fornecer a faísca que incendeia a imaginação e depois recuar o suficiente para que ela mesma alimente o fogo. Quando um homem tenta controlar a narrativa, ele a destrói. Quando ele permite que ela construa a própria narrativa sobre ele, ela se torna prisioneira da própria interpretação. Existe um detalhe psicológico ainda mais profundo. Mulheres não são atraídas por homens que se moldam a elas, mas por homens que mantêm sua identidade intacta mesmo em presença delas. O feminino testa constantemente, não por maldade, mas por instinto. Ela precisa saber se a sua energia permanece firme mesmo sob pressão emocional. O teste, que tantos temem, é na verdade uma oportunidade. Ele revela quem é moldável e quem é inabalável.
O homem que se dobra para agradar perde valor instantaneamente. O que se mantém ganha autoridade emocional. E autoridade emocional é a forma mais pura de poder sedutor. Mas autoridade não é agressão, não é imposição, é clareza interna. A clareza que diz: eu sou assim, estou aqui, e não vou me deslocar para caber em expectativas. Essa postura desarma porque é rara. A maioria dos homens vive flexionando a própria essência para evitar rejeição. Eles justificam, explicam, diminuem-se, exageram, tentam parecer mais do que são. Tudo isso denuncia insegurança, e insegurança é percebida antes mesmo de qualquer palavra sair da boca. Uma mulher sente nos primeiros instantes se um homem é movido pelo medo ou pela convicção. O truque psicológico mais avançado, que não é truque, mas uma leitura da natureza humana, é saber que ela não deseja um homem perfeito, mas um homem inteiro. Perfeição cria distância emocional. Inteireza cria magnetismo. O homem inteiro não tenta esconder falhas, mas não se ajoelha diante delas. Ele não se vangloria das virtudes, mas também não as nega. Ele existe de forma plena. Esse tipo de energia ativa nela um instinto de curiosidade profunda. O que mais existe dentro dele? E quando ela faz essa pergunta, a atração já começou. O jogo sedutor se intensifica na conversa, mas não pelas palavras escolhidas, e sim pela maneira como você sustenta o olhar. A maioria dos homens olha demais, ou olha de menos. O olhar certo tem peso, mas não esforço. É como se você permitisse que ela fosse vista, mas não consumida. É como se você a enxergasse sem pedir nada em troca. Isso cria uma tensão extremamente poderosa. O olhar masculino, quando firme e tranquilo, faz a mulher sentir que está diante de alguém que pode sustentá-la emocionalmente sem ser engolido. E esse é um dos pilares da atração feminina. Ela deseja alguém que possa recebê-la sem perder a si mesmo. Palavras são apenas o veículo superficial. O tom, o ritmo, a pausa, a calma. Isso é o que realmente seduz. A conversa sedutora não é guiada por perguntas óbvias, mas por observações sutis. Você não coleta informações, você lê energia. Você não tenta ser interessante. Você mostra que está interessado no mundo como um todo, não só nela. Isso a faz perceber que você tem uma vida além da presença dela. E essa percepção ativa um mecanismo ancestral. Desejo de pertencimento em algo maior que ela mesma. O erro fatal dos homens é centralizar a mulher na própria atenção. A mulher só se sente atraída por um homem que a inclui no movimento da vida dele, não que a coloca como o centro dela. Centralizar é sufocar. Incluir é seduzir. Um homem com missão, com direção, com propósito, cria uma sensação de fluxo que puxa o feminino naturalmente. A energia feminina quer se conectar ao movimento. A energia masculina quer direcionar o movimento. Quando essas duas forças se cruzam de forma correta, a atração não apenas acontece, ela se intensifica. E é por isso que presença, distância estratégica e ritmo emocional formam a trindade do magnetismo. Elas fazem com que a mulher experimente algo raro. Um homem que é ao mesmo tempo sólido e imprevisível, calmo e intenso, presente e cheio de mundo interior. Essa combinação ativa nela não apenas o desejo, mas a sensação de descoberta contínua. E nada é mais viciante para o feminino do que a sensação de revelar camadas em um homem que não se abre facilmente. Ele não é inacessível. Ele é seletivo. Ele não é frio. Ele é cheio. Ele não é distante. Ele é estável o suficiente para não se mover por qualquer estímulo. Quando você entende isso, percebe que o jogo não está em falar mais, mas em falar menos, em mostrar menos, em entregar menos, porque tudo o que é entregue sem dificuldade perde valor. A mulher não deseja o que cai no colo, ela deseja o que a mente dela precisa decifrar. E quando ela percebe que não pode ler você completamente, ela tenta. E ao tentar, se envolve. E ao se envolver, se perde. Não em você, mas na própria curiosidade sobre quem você é. Esse é o ponto psicológico que ninguém quer admitir. Atração real é quando você se torna um espelho que ela tenta decifrar, não um livro aberto que ela rapidamente abandona. E ser espelho exige profundidade, exige autocontrole, exige densidade emocional, exige que você exista para além da validação dela. O magnetismo nasce exatamente aí, no homem que não precisa ser escolhido, mas que sempre acaba sendo. O jogo começa a se tornar mais perigoso quando você entende que a atração não é apenas um fenômeno emocional, mas também um fenômeno de percepção hierárquica. Gostamos ou não, o desejo humano segue estruturas invisíveis que classificam quem lidera e quem segue, quem define o ritmo e quem se adapta a ele. E no universo feminino, essa percepção de hierarquia psicológica é ainda mais intensa do que qualquer homem imagina. O masculino que assume o próprio lugar cria uma sensação de inevitabilidade. A mulher sente que está na presença de alguém que não precisa competir, porque já venceu sem entrar na disputa.
Esse tipo de presença não é criada com palavras. Ela é criada com posicionamento interno. O posicionamento não é teatral. Não é um ato. É a forma como você ocupa sua própria existência. Quando um homem vive tentando caber nas expectativas dos outros, sua postura denuncia sua submissão. Ele pode até sorrir, falar bonito, demonstrar segurança aparente, mas sua energia o entrega. A energia do submisso é perceptível da mesma forma que a energia do dominante. A mulher sente, e sente rápido. Antes de ouvir sua voz, antes de saber seu nome, antes de escutar qualquer história sobre você, ela já sabe, em algum nível, se você é aquele que é seguido ou aquele que segue. E o mais irônico é que esse reconhecimento é silencioso, invisível, quase instintivo. O que define essa percepção não é arrogância nem altivez, mas um tipo de independência emocional que não se move pelos movimentos dela. O homem hierarquicamente acima não se altera quando ela se altera, não se perde quando ela provoca, não se encolhe quando ela testa, ele permanece. Essa permanência é o núcleo da atração. Nada é mais sedutor para o feminino do que um masculino que não é afetado pela tempestade emocional que ela mesma cria. Não porque ele é frio, mas porque ele é inteiro demais para depender de qualquer oscilação externa. E aqui entra uma das verdades mais obscuras da psicologia humana. A mulher não se sente atraída pelo homem que tenta entendê-la totalmente, mas pelo homem que a sente de forma tão profunda que não precisa traduzi-la. O entendimento masculino baseado em lógica e explicações é superficial. A mulher se conecta quando percebe que o homem capta sua energia, não suas palavras. Esse tipo de leitura é rara, e quando encontra um homem que possui essa sensibilidade poderosa, ela se desarma, porque sente que está diante de alguém que a enxerga além da superfície, alguém que reconhece suas intenções sem precisar que ela as enuncie. Mas essa sensibilidade não é submissão. Ao contrário, ela é uma forma de domínio silencioso. Ler uma mulher profundamente não é se render às emoções dela, mas entender a dança invisível que elas executam. Uma mulher sempre comunica mais com gestos, pausas, olhares e ritmos do que com palavras. O homem que lê essa linguagem oculta tem uma vantagem gigantesca sobre todos os outros, e nunca precisa confessá-la. Ele sabe quando ela está testando seus limites, sabe quando está curiosa, sabe quando está insegura, sabe quando está atraída, sabe quando está tentando provocar movimento. E, principalmente, sabe quando ela tenta criar caos para ver se ele cai. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque o caos feminino não é para ser respondido com caos masculino. A energia masculina que se equilibra diante do desequilíbrio feminino ativa nela um instinto profundo de respeito emocional. A mulher não quer que o homem seja perfeito. Ela quer que ele não desmorone quando ela tenta desmontá-lo. Essa dinâmica é tão antiga quanto a própria psicologia humana. Ela cria tensão, cria contraste, cria equilíbrio, e é nesse equilíbrio que a atração cresce. Um dos fatores mais sedutores de todos, e que nenhuma mulher admite conscientemente, é o impacto emocional que um homem causa quando ele recusa reagir de forma previsível. Previsibilidade mata o interesse. Quando ela espera que você se desespere e você não se desespera, você ganha terreno psicológico. Quando ela espera que você se derreta e você não se derrete, você se torna intrigante. Quando ela espera que você a coloque em um pedestal e você a trata como igual, ela sente estabilidade. Quando ela espera competição, mas você não compete, ela percebe poder. Seu poder não está em reagir ao jogo, mas em não se deixar capturar por ele. E aqui surge algo ainda mais profundo: a estética emocional do homem. A forma como ele sente, percebe e se posiciona cria uma estética invisível, uma impressão energética que define sua aura. Homens com uma estética interna frágil, caótica ou carente passam isso adiante. Mulheres percebem. Homens com uma estética interna sólida, silenciosa e carregada de propósito também passam isso adiante. E é exatamente esse peso interno que cria magnetismo. A mulher não se atrai pelo homem em si, mas pela sensação que ele causa dentro dela. Quando a sensação é rara, intensa e difícil de encontrar, a mente dela entra em colapso controlado e começa a persegui-lo emocionalmente, mesmo que não admita. Mas a sedução verdadeira não se consolida apenas pela presença, pela leitura ou pela hierarquia. Ela se solidifica no ritmo emocional que você impõe, ainda que de forma imperceptível. Ritmo é poder. O homem que controla o ritmo controla a atmosfera. Ele decide quando se aproxima, quando recua, quando observa, quando fala, quando cala, quando provoca, quando silencia. E o feminino responde ao ritmo masculino da mesma forma que a água responde ao recipiente que a contém. Um ritmo firme, lento, intenso e cheio de pausas cria um estado de entrega gradual. Não entrega sexual, mas entrega emocional. E essa é a forma mais alta de sedução. Mulheres não se apaixonam por intensidade constante.
Elas se apaixonam por intensidade intercalada com mistério, pausa, espaço, incerteza. Uma mulher nunca é mais atraída do que quando sente duas coisas ao mesmo tempo: segurança e imprevisibilidade. Segurança demais a entedia. Imprevisibilidade demais a assusta. O homem que consegue unir os dois cria um território emocional onde ela se sente viva. E sentir-se viva é a verdadeira fonte da atração feminina. Você quer saber por que algumas mulheres se tornam obcecadas por certos homens, mesmo quando esses homens não são os mais bonitos, os mais ricos, os mais carismáticos ou os mais socialmente desejados? Porque esses homens, consciente ou inconscientemente, dominam o ritmo. Eles não se apressam, não se provam, não se explicam, não se vendem. Eles existem em uma cadência tão única que a mulher entra em ressonância com ela. A ressonância emocional é mais poderosa do que qualquer jogo externo. Ela cria um laço invisível, um magnetismo difícil de quebrar. E nesse ritmo, nesse jogo psicológico quase imperceptível, está o núcleo do poder sedutor. O impacto emocional que você causa quando ela percebe que você poderia tê-la, mas escolhe não correr atrás. Esse é o auge da força masculina. Não a força de conquistar, mas a força de não perseguir aquilo que já está se aproximando. O homem que corre atrás perde a postura. O homem que atrai redefine a dinâmica. E a mulher sente isso de forma visceral. É nesse ponto que ela começa a imaginar. E quando a imaginação dela começa a trabalhar a seu favor, você já venceu. Porque a mente feminina não para. Ela cria histórias, hipóteses, cenários, emoções futuras, possibilidades. O homem que aciona esse mecanismo se torna não apenas desejo, torna-se narrativa. E ninguém abandona a narrativa que ela mesma construiu. A partir deste ponto, o jogo deixa de ser apenas sobre presença e percepção. Torna-se sobre impacto emocional profundo. A atração verdadeira nunca é leve. Ela pressiona, tensiona, provoca, desestabiliza. Não é calmaria, é perturbação controlada. E o homem que entende isso passa a dominar uma das forças mais complexas da natureza humana. A capacidade de marcar emocionalmente alguém sem tocar nela. Porque tocar é fácil, qualquer um faz. O difícil é deixar uma marca que permaneça mesmo quando você não está por perto. E essa marca é criada através de 3 elementos que quase ninguém domina: contraste emocional, imprevisibilidade consciente e intensidade controlada. Contraste emocional é a primeira arma. Se você estiver sempre igual, sempre disponível, sempre linear, sua presença se torna previsível. E previsibilidade é o túmulo do desejo. A mulher precisa experimentar variações sutis em você para sentir profundidade. Não variações caóticas, mas nuances. Pequenos momentos em que sua atenção se torna mais intensa, seguidos por pausas onde ela sente que você voltou ao seu eixo interno, como se ela tivesse sido apenas uma visita momentânea ao seu mundo, nunca o centro dele. Esse movimento cria uma sensação de dança psicológica. Ela sente que tem sua atenção, mas nunca completamente. Sente que te afeta, mas nunca te domina. Essas microvariações ativam no feminino algo antigo, a necessidade de conquistar espaço dentro de você. E quando uma mulher sente que precisa conquistar espaço, não porque você a empurra, mas porque ela percebe que sua energia é seletiva, ela entra no jogo emocional. O masculino que entrega tudo de uma vez perde valor porque não existe nada para ser conquistado. A conquista é o motor do desejo. Um desejo sem desafio morre. Mas o desafio não é você dificultar artificialmente, é você não se entregar rápido demais. O ritmo lento, profundo e controlado é o que cria densidade emocional. Imprevisibilidade consciente é a segunda arma. Não se trata de sumir sem razão ou agir como garoto. Trata-se de não ser óbvio. O homem óbvio é lido em segundos, decifrado em minutos e esquecido em horas. O homem misteriosamente coerente, aquele que age com lógica interna, mas não com padrões repetitivos, permanece na mente dela. Ele não responde sempre no mesmo ritmo. Não procura sempre nos mesmos horários. Não se comporta como o algoritmo previsível que todos os outros seguem. Ele age com liberdade. E a liberdade masculina é uma das coisas mais eroticamente magnéticas que uma mulher pode sentir. Liberdade não no sentido sexual, mas no sentido psicológico. Um homem que não se prende a nada além de si mesmo. A mulher reconhece imediatamente quando está diante de alguém que vive sob o próprio comando. Ela pode até tentar alterar seu ritmo, mas ele se mantém soberano. Ele não se adapta ao humor dela, não se curva ao drama, não muda para agradar. Ele percebe, entende e segue firme. Essa postura cria uma imprevisibilidade que não é caótica, é elegante. Um tipo de imprevisibilidade que provoca curiosidade e respeito, não ansiedade. Isso a faz perceber que ele não está disponível para ser moldado, e essa impossibilidade de moldá-lo aciona nela o desejo mais primitivo,
a vontade de desvendar. O terceiro elemento é a intensidade controlada. Intensidade não significa ser emocionalmente agressivo, significa ser emocionalmente presente. É a profundidade do olhar quando você decide olhar. É o silêncio que você mantém quando poderia falar. É a firmeza no toque quando você escolhe tocar. É a forma segura como você ocupa o espaço, como se estivesse sempre confortável com o próprio corpo e com o momento em que está. Essa intensidade faz uma mulher sentir algo que poucos homens despertam nela. Perigosidade emocional, mas uma perigosidade atraente, não ameaçadora. Um homem que parece capaz de ir fundo, mas não de forma destrutiva, de forma escolhida. A intensidade controlada precisa ser tratada como um piano tocado por alguém que conhece cada tecla. Às vezes você pressiona forte, às vezes toca de leve, às vezes silencia completamente. O silêncio entre as notas é tão poderoso quanto a música. O silêncio entre suas ações é tão poderoso quanto suas ações. A mulher se conecta não ao que você faz, mas ao que ela sente durante os intervalos. É nesses intervalos que o desejo cresce. O intervalo é onde a mente dela cria cenas, onde imagina possibilidades, onde projeta profundidades que talvez nem existam, mas que se tornam reais dentro dela. O intervalo é o reino da imaginação, e a imaginação feminina é o terreno mais fértil da atração. E então chegamos ao elemento que todos temem admitir. A mulher deseja um homem que não seja facilmente acessível. Não no sentido imaturo de forçar distância, mas no sentido maduro de ter um mundo interno tão vasto que você nunca está esperando por nada. Tudo chega até você porque você já está em movimento. Quando ela percebe que você não vive à espera de uma mensagem, de um encontro, de uma resposta, ela sente que está diante de alguém que vive por si mesmo. E essa independência emocional é uma das formas mais sutis e devastadoras de poder. Ela não quer ser a razão da sua vida. Ela quer entrar nela porque sente que algo ali é maior que ela mesma. A intensidade controlada também se expressa na sua capacidade de criar tensão sem palavras. Tensão não é sexualidade explícita. É atmosfera. É a carga invisível que existe entre um olhar que dura um pouco mais e um sorriso que some antes de se formar totalmente. É o corpo que se aproxima meio centímetro além do confortável, mas nunca o suficiente para invadir. É o silêncio que a faz sentir que você sabe mais do que está dizendo. Tensão é o que ocorre quando ela percebe que existe algo em você que não está disponível para qualquer uma, mas que ela especificamente pode acessar se souber como. E é exatamente isso que começa a quebrar as defesas dela. Não porque você conquista, mas porque ela se entrega pouco a pouco ao próprio desejo de se aproximar. A mulher não se entrega ao homem, ela se entrega ao sentimento que esse homem desperta nela. E quando esse sentimento é raro, profundo e impossível de rotular, ela perde a capacidade de manter o distanciamento. Ela tenta se convencer de que é indiferente, mas sua mente continua retornando a você. Ela tenta racionalizar, mas suas emoções sempre voltam. Ela tenta fingir que não se importa, mas sua energia denuncia, porque um homem que mexe com o imaginário feminino não é esquecido. Ele permanece. Esse permanecer não é escolha sua, é consequência da forma como você existe. É a densidade da sua presença, a força da sua identidade, a solidez da sua postura, a elegância da sua imprevisibilidade e o magnetismo do seu ritmo. É tudo aquilo que você não fala, mas transmite. Tudo aquilo que você não faz, mas causa. Tudo aquilo que você não pede, mas recebe. A sedução verdadeira é isso, o resultado natural daquilo que você é, não daquilo que você tenta ser. Muitos homens querem aprender técnicas, frases, truques, tudo superficial. A técnica cria resultado imediato, mas fraco. A profundidade cria resultado duradouro e inevitável. O que você está desenvolvendo aqui não é uma estratégia, é uma aura, uma presença, uma energia que se torna impossível de ignorar. Uma mulher não se apaixona por um truque, ela se apaixona por um estado. E o estado que você aprende aqui é o estado do homem que não precisa conquistar, porque ele já é, em si mesmo, uma conquista. A mulher nunca se entrega ao que é fácil, nunca se prende ao que é óbvio, nunca deseja aquilo que não desafia sua imaginação. Ela deseja o que a faz sentir viva. E um homem que domina sua presença interna, seu ritmo emocional e seu contraste psicológico se torna exatamente isso, vida. Ela sente isso, e mesmo que tente resistir, volta sempre para esse centro gravitacional invisível que você se tornou. A sedução atinge seu ponto mais profundo quando a mulher percebe que você não é um homem que reage ao mundo, mas um homem que o molda através da própria presença. Esse tipo de energia não se explica nem se demonstra. Ele é sentido. A maioria dos homens tenta ser desejável, tenta ser interessante, tenta ser irresistível. E justamente por tentar, fracassa. Porque o ato de tentar denuncia a ausência de valor interno.
O homem verdadeiramente magnético não tenta nada. Ele existe com tal firmeza que o mundo ao redor se organiza para absorver sua vibração. E quando uma mulher percebe isso, ela entra em um estado de entrega silenciosa, ainda que lute internamente para não parecer vulnerável. Essa vulnerabilidade é rara, porque a maioria das mulheres construiu camadas e camadas de defesa emocional para filtrar homens superficiais, frágeis ou inseguros. Mas um homem com presença densa penetra essas defesas sem esforço, não porque as derruba, mas porque faz com que elas pareçam irrelevantes. Ele não tenta invadir, ele apenas existe de um jeito que torna impossível ignorá-lo. A mulher percebe que está diante de alguém que não quer conquistá-la, não quer impressioná-la, não quer moldá-la. Um homem que apenas é. E é exatamente essa ausência de intenção explícita que aciona nela o desejo mais forte, o desejo de ser escolhida. Escolha é poder. E o poder de escolher é, paradoxalmente, muito mais sedutor do que o poder de conquistar. Você não se move atrás dela. Você permite que o olhar dela se mova até você. Não porque se faz de difícil, mas porque seu foco está na própria vida. Seu centro gravitacional é interno. Sua energia é autoalimentada. E essa autonomia emocional cria uma sensação de abundância masculina que desarma qualquer mecanismo defensivo. A mulher sente que está diante de alguém que não vive de migalhas de atenção, mas de propósito. E propósito é o verdadeiro afrodisíaco do feminino. Quando ela sente isso, algo muda profundamente na dinâmica. O jogo deixa de ser um jogo para se tornar uma dança. Ela começa a responder ao ritmo que você estabelece sem perceber. Não porque você a controla, mas porque você a inspira a se ajustar. Esse ajuste não é consciente, é corporal. É emocional. A respiração dela muda quando fala com você. O olhar fica mais atento, a postura mais receptiva. Ela se torna mais calma ou mais inquieta dependendo do que você desperta. A mulher não reage ao que você faz, ela reage ao que você é. Aqui entra o elemento mais negligenciado da sedução profunda, o controle da própria energia emocional. Homens impulsivos, reativos, explosivos ou ansiosos não têm qualquer poder sobre o imaginário feminino. Eles podem ser excitantes por um momento, mas jamais serão irresistíveis. O irresistível nasce do autocontrole. Não o autocontrole que reprime emoções, mas o autocontrole que as direciona com precisão. O homem que controla sua energia, controla sua atmosfera. E quem controla sua atmosfera, controla a percepção que o mundo tem dele. Esse autocontrole não é rigidez, é elegância emocional. É a capacidade de sentir algo intensamente, mas escolher quando e como expressar. A mulher percebe isso. Ela percebe quando um homem está com raiva, mas não perde o eixo. Quando está atraído, mas não se desespera. Quando está curioso, mas não se submete. Essa disciplina emocional ativa nela uma sensação de segurança profunda. E segurança é essencial para que ela se entregue ao próprio desejo. Sem segurança emocional não há abertura. Com segurança emocional, há entrega gradual. E essa entrega gradual é o terreno onde o magnetismo vira obsessão. A obsessão feminina não nasce da intensidade masculina, mas da constância emocional somada a doses calculadas de imprevisibilidade. É o equilíbrio entre estabilidade e mistério que faz a mente dela trabalhar sem descanso. Ela sente que você é confiável, mas nunca totalmente previsível. Que você é profundo, mas nunca totalmente acessível. Esse quase é o que a mantém presa. A mulher deseja aquilo que entende em parte, mas nunca completamente. A certeza a acalma, mas a incerteza a excita. E o homem que consegue oferecer ambos se torna impossível de abandonar. E não se engane, uma mulher sempre observa. Observa tudo. Observa como você responde a provocações, como reage a elogios, como trata as pessoas ao redor, como lida com sua própria vulnerabilidade. A vulnerabilidade masculina, quando expressa com força, é uma das armas mais poderosas que existem. Não vulnerabilidade fraca, derramada, desesperada, mas vulnerabilidade consciente, elegante, que mostra que você tem profundidade emocional sem perder o eixo. Essa vulnerabilidade desperta nela não apenas desejo, mas respeito. E respeito é a base da sedução mais duradoura de todas. A sedução superficial cria atração rápida, mas curta. Ela queima como palha. A sedução profunda cria atração lenta, mas infinita. Ela acende como brasa. A brasa não explode, ela consome. E quanto mais tempo passa, mais calor ela produz. É por isso que homens que dominam a energia interna não precisam correr atrás de ninguém. Eles se tornam inevitáveis. São lembrados em silêncio, na madrugada, no banho, no olhar perdido. A mulher não pensa neles porque quer, pensa porque não consegue evitar. E esse é o verdadeiro núcleo do poder sedutor. Você se torna inesquecível não porque fez algo extraordinário, mas porque existe de uma forma extraordinária. Porque sua presença deixa rastros no corpo dela.
não apenas na mente, porque sua energia marca, porque sua calma pesa, porque seu olhar atravessa, porque sua ausência provoca, porque sua voz ecoa mesmo quando você não está falando. Isso não é técnica, não é comportamento, não é método, é estado. É a vibração que você sustenta quando ninguém está olhando. É aqui que a maior parte dos homens falha. Eles só interpretam o papel quando estão com a mulher. Eles ajustam postura, voz, comportamento, mas tudo cai por terra quando estão sozinhos. A mulher sente essa inconsistência. O homem poderoso não é poderoso apenas na presença dela. Ele é poderoso sempre. Não atua, não força, não se molda. Ele é. E essa permanência cria uma aura tão forte que qualquer mulher emocionalmente perceptiva sente a diferença imediatamente. A mulher quer um homem que permaneça inteiro enquanto ela muda, oscila, sente e se desestabiliza. Ela quer alguém que a suporte emocionalmente, não alguém que a destrua, nem alguém que colapse junto dela. O equilíbrio entre firmeza e sensibilidade é raro. O homem que possui ambos se torna o tipo de presença que ela não encontra facilmente. E aquilo que é raro se torna valioso. E aquilo que é valioso se torna desejado. E aquilo que é desejado se torna buscado. A sedução verdadeira não é perseguição, é atração gravitacional. E então, quando ela percebe que você é um universo inteiro, e não apenas um planeta solitário orbitando em torno dela, ela sente algo que nenhuma técnica causal pode despertar: admiração. E uma mulher que admira um homem está perdida, porque onde há admiração, há entrega emocional. Onde há entrega, há desejo. Onde há desejo, há intensidade. E onde há intensidade, há ligação. Ligação silenciosa, invisível, mas poderosa o suficiente para torná-la incapaz de te esquecer, mesmo que tente. Você não a seduz com palavras. Você a seduz com a forma como você existe. E essa existência, quando alinhada com poder interno, equilíbrio emocional e ritmo sedutor, faz com que qualquer mulher sinta algo que ela raramente sente, que encontrou alguém que pode tocá-la profundamente sem jamais tentar possuí-la completamente. A profundidade da sedução verdadeira começa quando a mulher percebe que você não é um homem guiado por impulsos, mas por intenção. Há uma diferença brutal entre o homem que reage e o que decide. O primeiro é escravo do ambiente, o segundo é soberano sobre ele. E a sedução feminina é extremamente sensível a esse detalhe. A mulher não deseja o homem que se perde no momento, mas o homem que se move dentro dele com domínio. É como se a vida fosse um tabuleiro e ela sempre soubesse intuitivamente quem está apenas jogando e quem já entendeu as regras fundamentais. O homem que entende as regras, mesmo sem explicá-las, exerce uma autoridade silenciosa que a puxa como gravidade. Essa autoridade não nasce da força física ou da agressividade. Muitos confundem masculinidade com dureza, quando na verdade ela é definida pela capacidade de sustentar intensidade sem perder a direção. O homem agressivo tenta dominar o ambiente. O homem poderoso domina a si mesmo, e através disso domina o ambiente naturalmente. É essa força interna, essa estrutura emocional que se torna irresistível. A mulher sente quando está diante de alguém que não se desmancha, não se altera, não se confunde com as próprias emoções. Ela sente quando encontra um homem que vive em um eixo interno tão sólido que nada externo o desloca por completo. Esse eixo não é frieza, é clareza. O frio não sente, o claro sente, mas não desmorona. E essa diferença cria um tipo de magnetismo raro. Ela percebe que você é capaz de sentir intensamente e, ao mesmo tempo, permanecer inteiro. Isso a atrai porque a maioria dos homens que sente se perde, e a maioria dos que não se perde não sente. Um homem que consegue unir profundidade emocional com estabilidade interna se torna um paradoxo vivo. E paradoxos fascinam o feminino de uma maneira que nenhum homem comum é capaz de compreender. E quando você carrega essa combinação dentro de si, inevitavelmente desperta algo nela. Uma curiosidade perigosa. Curiosidade no universo feminino é o prenúncio do desejo. A mulher não deseja aquilo que entende completamente. Ela deseja aquilo que a instiga. A curiosidade é um fio que ela puxa sem perceber. Cada detalhe seu que ela tenta decifrar se transforma em combustível para a imaginação dela. E a imaginação feminina é uma força indomável. Ela cria narrativas, supõe significados, inventa profundidades. O homem que acende esse mecanismo não precisa de esforço algum. Basta existir com coerência interna. Mas para que isso aconteça, existe uma condição. Você não pode ser transparente demais. Não pode se explicar demais. Não pode revelar suas intenções cedo demais. O homem que se expõe completamente perde a densidade. A densidade emocional só existe quando há profundidade. E a profundidade só existe quando nem tudo está disponível à superfície. A mulher precisa sentir que existe mais em você do que ela está vendo.
Precisa sentir que cada gesto, cada silêncio, cada escolha sua esconde algo maior. Não algo sombrio ou perigoso, mas algo significativo, algo que pertence a uma camada que ela ainda não acessou. A sedução profunda depende de camadas. O homem sem camadas é raso, previsível, esquecível. A mulher só se envolve emocionalmente quando percebe que cada vez que olha para você encontra algo novo. Quando seu olhar carrega histórias que ela não ouviu, quando sua postura sinaliza coragem que não precisa ser anunciada, quando sua calma denuncia tempestades internas que você aprendeu a navegar. Ela não se apaixona por quem você mostra. Ela se apaixona pelo que você contém. E conter é diferente de esconder. Esconder é medo. Conter é escolha. A escolha de revelar apenas o necessário faz com que você crie margem emocional. A margem é o espaço entre o que ela vê e o que ela imagina. E é nesse espaço que nasce o desejo. O desejo feminino não cresce na certeza, mas na possibilidade. Não floresce no óbvio, mas no potencial. A mulher deseja aquilo que poderia ser, não apenas o que é. E quando você age com intenção, calma e densidade, ela percebe o potencial antes mesmo de perceber a realidade. Esse potencial aprende, porque é ela quem projeta nele seus próprios anseios, curiosidades e fantasias. E o jogo psicológico se aprofunda ainda mais quando você controla não apenas sua presença, mas seu silêncio. O silêncio do homem poderoso é diferente do silêncio do inseguro. O inseguro cala porque teme. O poderoso cala porque observa. O silêncio dele pesa. O silêncio dele tem intenção. O silêncio dele cria tensão. E a tensão é o coração da sedução. Sem tensão, não há movimento emocional. A mulher precisa sentir que existe algo não dito, algo prestes a acontecer, algo que paira no ar entre vocês. E essa sensação não é criada por palavras, mas pela forma como você sustenta o silêncio. Um olhar que permanece um segundo a mais. Um sorriso que quase aparece. Uma pausa antes de responder. Uma proximidade que beira o proibido. Essas microtensões constroem um campo emocional intenso. Um campo que ela sente no corpo antes de sentir na mente. E quando o corpo responde, a mente tenta acompanhar. Ela começa a racionalizar o que está sentindo, mas o sentimento sempre vem primeiro. A mulher não deseja pelo raciocínio, deseja pela vibração. E a vibração masculina só se torna irresistível quando nasce de um homem que possui domínio sobre suas próprias emoções, não porque as reprime, mas porque as escolhe. E então surge uma das forças mais maquiavélicas da sedução profunda, a imprevisibilidade suave. Não a imprevisibilidade caótica do homem instável, mas a imprevisibilidade elegante do homem livre. Ela nunca sabe exatamente o que esperar de você. Não sabe se você vai entrar em contato ou se deixará o silêncio fazer seu trabalho. Não sabe se você vai provocá-la ou apenas observá-la. Não sabe se você vai se aproximar ou se manter distante. E essa incerteza controlada a faz vibrar emocionalmente. Você se torna um estímulo raro. E aquilo que é raro é valorizado. Mas aqui está o detalhe mais importante. Você nunca faz isso para manipular. Faz porque é assim que um homem pleno vive. Você não corre, não implora, não se exibe, não disputa. Você se move conforme sua vontade, não conforme a expectativa dela. E essa independência é tão rara que ela a confunde com charme, quando na verdade é caráter. A mulher deseja não o homem que tenta, mas o que vive, profundamente, intensamente, conscientemente. O homem que vive em seu próprio eixo cria uma atração inevitável porque transmite algo que quase nenhuma mulher encontra: direção. A direção masculina é o que ativa o feminino. É o que abre espaço para que ela sinta sem medo. É o que permite que ela relaxe na própria vulnerabilidade. E quando uma mulher relaxa emocionalmente na presença de um homem, ela se entrega. Não porque ele exige, mas porque ele permite. A presença dele é um convite, não uma prisão. Um convite para se aprofundar, para sentir mais, para ir além. E é exatamente esse ir além que torna um homem inesquecível. Ninguém se apaixona pelo que é seguro e previsível. Apaixona-se pelo que é profundo e desafiador, pelo que dá medo e desejo ao mesmo tempo, pelo que provoca sem destruir, pelo que toca sem invadir, pelo que vê sem expor. A verdadeira sedução é esse equilíbrio entre intensidade e calma, entre mistério e clareza, entre liberdade e magnetismo. O homem que conhece esse equilíbrio não precisa conquistar, ele apenas respira, e o mundo ao redor responde. A verdadeira virada na sedução acontece quando a mulher percebe que você não apenas domina seu próprio mundo interno, mas que também é capaz de criar um impacto emocional sem depender de nenhum artifício. É quando ela percebe que sua presença não é apenas forte, é transformadora. E transformação é o núcleo da atração feminina. Ela não deseja apenas se sentir segura, deseja se sentir viva. O homem que a faz sentir algo novo,
algo que ela não consegue rotular imediatamente, algo que a transporta para fora da rotina emocional dela, esse homem se torna impossível de esquecer. E essa transformação não vem de palavras exageradas, nem de demonstrações teatrais. Ela vem da forma como você faz com que ela perceba partes dela mesma que permaneciam adormecidas. Um olhar seu desperta nela sensações que ela não estava acostumada a sentir. Um silêncio seu faz com que ela pense mais do que queria. Uma presença sua muda a temperatura emocional do ambiente. É como se você carregasse uma força que toca lugares silenciosos dentro dela. Lugares que pouquíssimos homens alcançam, porque eles estão ocupados demais tentando parecer algo, quando o verdadeiro magnetismo vem de ser algo. E esse ser algo não é sobre status, riqueza, beleza, força física, carisma exagerado ou confiança teatral. É sobre vibração interna, energia, densidade. Você é percebido não pela superfície, mas pela profundidade. A profundidade masculina é tão rara que quando uma mulher a encontra, ela se sente automaticamente atraída, mesmo que tente resistir. O feminino sempre reconhece o masculino profundo, porque ele provoca movimento interior. Ele desperta emoções contrastantes, calma e tensão ao mesmo tempo, curiosidade e medo, segurança e perigo emocional. O feminino vive do contraste, o masculino profundo oferece contraste sem esforço. Mas existe algo ainda mais poderoso que a profundidade: o espelhamento. Você se torna um espelho emocional para ela, mas não um espelho passivo, um espelho que devolve a ela versões melhores de si mesma. Não porque você a elogia, mas porque sua presença faz com que ela acesse seus próprios lados ocultos. Ela se sente mais feminina perto de você, se sente mais perceptiva, se sente mais viva. O homem poderoso não conquista a mulher, ele a desperta. E essa sensação de despertar é viciante. E é aqui que o jogo psicológico se torna mais sutil. Você se torna a experiência emocional rara na vida dela. Algo que ela não encontra em qualquer lugar. Algo que não está disponível nas conversas comuns, nos encontros comuns, nos homens comuns. A mulher percebe quando está diante de algo que transcende o cotidiano. E isso aprende. O cotidiano a entedia. O extraordinário a fascina. A fascinação é o estágio antes da entrega. A entrega é o estágio antes da ligação. A ligação é o estágio antes da obsessão emocional. E tudo isso começa com a sensação rara de estar diante de um homem que carrega uma profundidade que ela não consegue mapear. Mas essa profundidade não pode ser performada. Muitos tentam parecer profundos, mas a simulação desmorona nos primeiros minutos. A profundidade verdadeira vem da vida interior, não da atitude externa. É construída no silêncio, nas reflexões, na introspecção, na clareza sobre quem você é e o que você quer. Quando você vive alinhado com essa profundidade, ela se torna visível sem que você diga nada. A mulher percebe antes mesmo de você falar. Percebe no olhar, no jeito de respirar, no jeito de escutar, no jeito de se mover. O homem profundo escuta diferente. Não absorve apenas palavras, absorve intenção, tom, emoção. Ele percebe o que ela diz e o que ela não diz. Percebe os medos escondidos nos sorrisos. Percebe a vulnerabilidade escondida nas brincadeiras. Percebe a confusão escondida nas pausas. Essa percepção silenciosa cria um vínculo poderoso, porque a mulher sente que está sendo vista de verdade, não pela máscara, mas pela essência. Ser vista é um dos maiores desejos emocionais do feminino. Poucos homens enxergam, muitos apenas observam. Mas ver não significa expor. O homem profundo enxerga, mas não escancara. Ele percebe, mas não julga. Ele entende, mas não força. Ele lê, mas não revela. Esse cuidado emocional cria uma atmosfera segura que abre espaço para que ela relaxe a guarda. E quando a guarda baixa, ela entra em um estado emocional perigoso. Vulnerabilidade confortável. A vulnerabilidade confortável é o momento em que ela percebe que pode se abrir, mas também percebe que você não depende disso. É quando ela percebe que pode confiar, mas também sente que você não está tentando arrancar nada dela. Esse equilíbrio cria uma conexão que nenhum truque superficial consegue reproduzir. A vulnerabilidade confortável é onde a atração vira laço emocional. Não porque você exige, mas porque ela oferece. Não porque você pressiona, mas porque ela escolhe. A mulher só escolhe se abrir para um homem que não a engole emocionalmente. O homem frágil exige atenção. O homem carente suga energia. O homem superficial apenas reage. O homem profundo sustenta espaço. Espaço para que ela exista, sinta, fale e se expresse, sem medo de julgamento ou perda de valor. Mesmo quando você mantém sua postura firme, mesmo quando não se entrega completamente, ela sente que há espaço para ela dentro do seu universo. Esse universo é o que a atrai de verdade. A mulher não quer entrar na vida de um homem vazio.
Ela quer entrar na vida de um homem cheio de mundo interno, cheio de foco, cheio de intensidade, cheio de propósito. E é exatamente por isso que você nunca deve girar sua vida ao redor dela. A vida que gira ao redor de uma mulher perde magnetismo instantaneamente. Ela deseja se aproximar de algo maior, algo que exista além dela, algo ao qual ela possa se conectar, mas não controlar. E você se torna isso quando vive por direção e não por validação. O homem dirigido é inevitável porque ele não tenta ser inevitável. Ele apenas está em movimento, tem objetivos, tem ambições, tem rituais, tem prioridades. A mulher quer ser parte da vida do homem que está indo a algum lugar, não da vida do homem que está parado esperando alguma coisa acontecer. O movimento masculino desperta o feminino porque cria contraste emocional. Ele avança, ela flui, ele direciona, ela acompanha, ele conduz, ela dança. Mas essa condução não é autoritária, é magnética. Você não força, você inspira, não impõe, você estabelece o ritmo. O ritmo masculino é a batida emocional que o feminino segue. Avalie qualquer relacionamento intenso e verá isso claramente. O homem que controla o ritmo controla o vínculo. Não porque ele domina a mulher, mas porque domina a si mesmo. O ritmo não é sobre frequência de mensagens, encontros ou conversas. É sobre a coerência interna que você mantém independentemente do comportamento dela. Se ela se afasta, você permanece. Se ela provoca, você permanece. Se ela tenta testar, você permanece. Se ela demonstra interesse, você permanece. Essa permanência emocional é tão rara que, quando encontrada, se torna irresistível. E é aqui que surge o elemento maquiavélico mais profundo da sedução. A mulher percebe que mesmo que ela desapareça, você não quebra. Mesmo que ela se cale, você não colapsa. Mesmo que ela demore, você não se desespera. Mesmo que ela teste, você não se altera. Essa estabilidade cria admiração. A admiração cria respeito. O respeito cria entrega. A entrega cria laço emocional. E o laço emocional é o território onde o feminino não apenas deseja, mas escolhe. A etapa final da sedução profunda não acontece quando a mulher finalmente admite o que sente. Ela acontece muito antes, quando ela percebe que você é um homem que continuará sendo quem é, independentemente do que ela faça. Essa constatação silenciosa e inevitável é o que consolida o magnetismo. A maioria dos homens se molda ao olhar feminino, mas o homem que você se tornou ao longo dessa jornada não dobra sua estrutura diante de nada. E essa constância cria algo raro: previsibilidade emocional somada à imprevisibilidade comportamental. Ela sabe quem você é, mas nunca sabe o que você fará. Esse equilíbrio cria tensão, e a tensão mantém o desejo vivo. É nesse ponto que a dinâmica se inverte sem que ninguém perceba. Você deixa de ser o homem que entra no mundo dela e passa a ser o homem cujo mundo ela quer entrar. Ela muda a maneira como fala com você, observa mais, se prepara mais, sente mais. Sua presença deixa de ser uma opção e passa a ser uma referência emocional. A mente dela começa a se orientar pela sua energia, não porque você exigiu isso, mas porque sua estabilidade se tornou o porto interno onde ela se apoia, mesmo sem querer admitir. Essa é a verdadeira conquista, quando o emocional dela te reconhece antes mesmo que a consciência dela perceba. E aqui surge uma das verdades mais cruéis e mais belas da psicologia feminina. A mulher não se apaixona pelo homem que a quer, mas pelo homem que a faz sentir. Você se tornou esse homem não pelos gestos externos, mas pela arquitetura interna que construiu em silêncio. A sedução verdadeira é sempre silenciosa. Ela acontece nos intervalos, nas pausas, nos olhares, nas pequenas incoerências que despertam curiosidade, nas nuances que desafiam expectativas, nos silêncios que a obrigam a sentir ao invés de pensar. O homem que fala demais entrega tudo. O homem que explica demais perde profundidade. O homem que demonstra demais destrói o mistério. Você aprendeu que a força está em mostrar pouco, mas carregar muito. É isso que faz uma mulher voltar para o próprio quarto, fechar os olhos e repassar mentalmente cada detalhe seu como se estivesse estudando uma obra enigmática. Ela tenta decifrar o que não pode ser decifrado, e nesse jogo ela se perde, não em você, mas nas sensações que você provoca nela. E quando uma mulher se perde nas próprias sensações, ela se liga emocionalmente ao homem que as despertou. A ligação emocional é o estágio mais avançado da sedução. Não se trata mais de desejo físico, atenção, validação ou conquista. Trata-se de movimento interno. Você se torna a pessoa que provoca mudanças dentro dela. Mudanças em como ela se vê, em como ela sente, em como reage ao mundo. Você se torna uma referência interna. E ninguém abandona uma referência interna com facilidade, nem mesmo quando tenta.
É por isso que mulheres se afastam fisicamente, mas continuam emocionalmente presas. É por isso que elas dizem que acabou, mas continuam voltando. É por isso que elas seguem em frente apenas para perceber que nenhum outro homem desperta nelas o mesmo contraste emocional que você desperta. Mas aqui está a parte mais poderosa. Você não precisa, e nunca precisou, fazer nada para que isso acontecesse. São os homens que tentam que falham. São os homens que são que permanecem. A permanência não é resultado de esforço, é resultado de profundidade. Quanto mais profundo você é, mais difícil é para alguém se desvencilhar de você emocionalmente. A profundidade cria raízes invisíveis, raízes que se prendem não ao que ela vê, mas ao que ela sente. E o que ela sente ao seu lado é algo que raramente sente com outros. Ela sente que encontrou alguém que não precisa dela para existir, mas cuja existência desperta o melhor que há nela. Isso é irresistível. O homem que precisa afasta, o homem que dispensa intimida, mas o homem que escolhe, esse conquista sem tentar. O homem que escolhe com calma, com consciência, com integridade, torna-se magnético porque é raro. A mulher não deseja o que é abundante, deseja o que é raro, o que é valioso, o que é difícil de acessar, mas não impossível. Você se tornou exatamente isso, possível, mas não fácil, acessível, mas não comum, presente, mas não disponível demais. E o ápice da sedução acontece quando ela percebe que você não busca aprovação, não implora por reciprocidade, não exige nada. Você não precisa que ela sinta nada, mas ela sente mesmo assim. E essa ausência de necessidade é o que aprende. A mulher se entrega ao homem que não pede sua entrega. Ela confia no homem que não precisa da confiança dela para existir. Ela deseja o homem que se mantém firme mesmo quando ela oscila. A oscilação é natural no feminino. A estabilidade é natural no masculino profundo. Quando esses dois se encontram da maneira certa, a tensão vira complemento e o desejo vira fluxo. É nesse fluxo que nasce a verdadeira intimidade. Não a intimidade física, mas a emocional. A intimidade emocional acontece quando ela percebe que pode mostrar sua vulnerabilidade sem medo de que você a use contra ela. Ao mesmo tempo, ela percebe que sua própria vulnerabilidade não te torna menos poderoso, porque você a expressa sem se destruir. Essa combinação, sua força e sua profundidade coexistindo, cria nela um senso de lealdade emocional. Ela não quer apenas estar com você, quer permanecer em sua órbita. Quer ser vista, sentida, reconhecida, não como conquista, mas como parte do universo que você construiu. E esse universo não existe para agradar ninguém. Ele existe porque você o criou. Cada gesto seu, cada silêncio seu, cada escolha sua demonstra que você não é um homem que se lança ao mundo buscando preencher vazios. Você é um homem que preenche o mundo com sua própria presença. Essa abundância interna é o que atrai, é o que seduz, é o que prende. O homem abundante carrega uma calma que intimida, um olhar que desarma, uma presença que marca. A mulher sente o impacto dessa abundância antes mesmo de entender racionalmente do que se trata. E é aí que ela cai. Não por você, mas pelo reflexo que você desperta nela. Ela se apaixona pela versão dela mesma que só aparece quando está na sua presença. O homem comum faz a mulher sentir menos. O homem poderoso faz a mulher sentir mais. E sentir mais é a experiência humana mais viciante que existe. Uma mulher sempre voltará para aquilo que a faz sentir viva. Sempre voltará para o que a faz vibrar entre a calma e o caos. Sempre voltará para o homem cuja energia provoca movimento, mesmo em silêncio. Quando você entende isso, compreende a verdade final da sedução profunda. Você não seduz uma mulher. Você desperta nela algo que já existia, mas que ninguém antes soube tocar. Você se torna o homem que não promete nada, mas oferece tudo simplesmente por ser quem é. O homem que não compete, porque está acima do jogo. O homem que não implora, porque já possui a si mesmo. O homem que não tenta convencer, porque sua presença já é argumento suficiente. E quando ela percebe isso, finalmente entende. Não foi você quem ela desejou. Foi o homem que ela sempre esperou encontrar. Não um salvador, não um príncipe, não um conquistador, mas um homem inteiro. Um homem estável. Um homem profundo. Um homem que existe com tanta intensidade que transforma o ambiente apenas por estar nele. Um homem que não precisa ser extraordinário, apenas autêntico. E a autenticidade, quando unida à profundidade, é o magnetismo mais poderoso do mundo. Esse é o fim da jornada, mas para ela, é apenas o começo.